E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui à nossa primeira aula desse curso online sobre análise de exames laboratoriais. Espero que vocês gostem muito do curso, que aproveitem bastante o conteúdo. Podem ter certeza que os principais exames que têm aplicabilidade no dia a dia de consultório serão mencionados aqui no curso, principalmente falando da interpretação desses exames. Como interpretar os resultados, saber que com base naquele resultado se o seu paciente está num quadro que nós podemos considerar de saudável ou talvez com risco maior para determinada doença. Então, os principais exames utilizados, tanto na parte clínica como até mesmo na parte esportiva, serão discutidos nos mínimos detalhes no decorrer desse curso. Vamos falar de perfil lipídico, perfil glicêmico, perfil hepático, enfim. Tudo de mais importante vocês terão nesse curso aqui. Essa primeira aula, pessoal, é uma aula que eu não falo especificamente de um exame, mas é uma aula onde eu vou trazer para vocês vários conceitos que são cruciais para que vocês entendam essa parte relacionada à análise de exames laboratoriais. Então, essa aula talvez seja, inclusive, uma das, se não a mais importante de todo o curso, porque os conceitos que eu vou falar aqui valem para todos os exames que nós vamos ver no decorrer do curso. Então prestem bastante atenção, talvez para alguns esses conceitos já sejam conhecidos, para outros não tanto. Então essa aula aqui, apesar de a gente não falar de nenhum exame específico, é muito crucial para o entendimento posterior do curso. Então, quando nós falamos de exames laboratoriais, pessoal, nós podemos ter alguns erros nesses exames laboratoriais. Com certeza, vocês já devem ter se reparado com algum exame que você analisou o resultado e falou: nossa, deve ser algum erro, deve ter sido algum erro do laboratório, por exemplo. Então, realmente, nós temos erros que podem ocorrer com esse exame laboratorial que você solicitou. E esses erros são divididos em três fases. Erros que podem ocorrer na fase pré-analítica, ou seja, antes daquela análise do exame, erros que podem ocorrer na fase analítica e erros que podem ocorrer na fase pós-analítica. Então, às vezes, o resultado de um exame deu alterado, não porque realmente aquele valor mudou por conta de alguma alteração na alimentação, por conta de alguma doença, mas sim por um possível erro que pode ocorrer nesse exame, tanto na fase pré-analítica, como na fase analítica, como na fase pós-analítica. O que é fase pré-analítica? Como o próprio nome já diz, né? É a fase antes da análise propriamente dita. Erros que antecedem a análise. Onde podem estar esses erros? Um dos erros bem comuns de nós observarmos é no próprio preparo do exame. Nós sabemos que os exames possuem preparos específicos. Existem exames que necessitam de jejum de 8 horas, outros não precisam de jejum nenhum, outros precisam de um jejum de 2, 3 horas. Existem exames, um exemplo clássico aqui, o exame de prolactina, que quando você chega no laboratório, você tem que ficar pelo menos 20, 30 minutos em repouso, sem mexer no celular, para realizar aquele exame. Existem exames que, a depender da hora do dia que você for coletar, podem estar mais ou menos alterados. Então, esse é um erro que pode ocorrer na fase pré-analítica. O seu paciente não deu o tempo de jejum necessário para aquele exame. O seu paciente foi coletar um exame hormonal em um horário onde você não vai ter o valor que você esperava porque está fora do pico da liberação daquele hormônio. Podemos ter erro também na fase pré-analítica, pessoal, no próprio processo de coleta desse sangue. Na hora de coletar o sangue, pode ter algum tipo de erro também por parte do profissional que está fazendo essa coleta. Podemos ter erros nessa fase por conta de um transporte e de um armazenamento inadequado dessa amostra também. Então, esses erros na fase pré-analítica, nós conseguimos controlar alguns, né, orientando muito bem o nosso paciente com relação às recomendações para os exames que nós solicitamos. Mas alguns erros não estão no nosso controle, porque vão estar relacionados ao profissional que está fazendo aquele exame. A coleta que ele está fazendo, o transporte e armazenamento daquela amostra que ele retirou. Então, tudo isso pode impactar. Geralmente, os erros na fase pré-analítica
podem representar até 60%, 70% dos erros que ocorrem em exames laboratoriais. Os mais comuns são os erros na fase pré-analítica e depois também na fase pós-analítica, tá? Então esse aqui já é um ponto importante. Às vezes nós pegamos um valor de um exame laboratorial muito fora de um padrão que nós esperávamos por conta de um erro que pode ocorrer, por exemplo, na fase pré-analítica. E às vezes esse erro pode ocorrer por conta de um transporte, de um armazenamento inadequado, uma conservação inadequada daquela amostra de sangue. Existem exames que, por exemplo, precisam de 6, 7 dias para nós termos o resultado da amostra. Se nesse período a gente não teve uma conservação correta dos materiais, podemos ter influência também, ok? Temos também erros que podem ocorrer na própria fase analítica. Fase analítica, como o próprio nome já diz, né? A realização da análise propriamente dita. E nesse caso, pessoal, a gente não tem controle, né? Os erros que podem ocorrer na fase analítica são erros geralmente correlacionados com a qualidade do material daquele laboratório. Então, às vezes, aquele laboratório pode estar com alguma máquina descalibrada ou uma máquina com funcionamento incorreto, que, consequentemente, vai fazer uma análise incorreta daquela solicitação. Às vezes, podemos ter algum reagente vencido ali também, que vai fazer com que a análise daquele exame seja incorreta. Por isso que, às vezes, é importante ver a qualidade do laboratório. Existem algumas certificações para tal, mas ir em laboratórios de mais renome muitas vezes auxilia, tá? Então, a fase analítica, os erros que ocorrem nessa fase nós não conseguimos controlar, porque são erros relacionados ao laboratório mesmo. Às vezes uma máquina descalibrada, um reagente vencido, um reagente contaminado e por aí vai. E os erros que podem ocorrer na fase pós-analítica também são bem variáveis. Então nós podemos ter um erro, por exemplo, na digitação dos resultados. Parece algo muito, digamos assim, simples, né? Mas às vezes pode ocorrer. Um erro numa vírgula de digitação. Já tive aulas onde eu botei valores com uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos, que na hora eu não me toquei, e daí no decorrer da aula eu vi o erro. No caso do exame, aquela pessoa não vai ver, né? Que digitou, às vezes não vai ver o exame de novo. Então ela pode ter errado ali uma casa decimal da vírgula e, consequentemente, vai ter o erro naquele exame. Então a digitação dos resultados podem compreender os erros na fase pós-analítica, a própria conferência depois incorreta também. E isso aqui, ó, a interpretação equivocada por parte do profissional. Então, na fase pós-analítica, também entra a interpretação do profissional desses resultados dos exames, que é justamente o que nós vamos ver aqui no decorrer do nosso curso. Então, às vezes, com base naquele resultado, o profissional, por falta de conhecimento, pode achar que o paciente está tendo alguma doença, por exemplo, sendo que, na verdade, não. Aquele valor pode estar totalmente dentro da normalidade. Então, os erros mais comuns costumam ser geralmente na fase pré-analítica, mas também podemos ter erros na fase analítica, por conta da questão das máquinas do laboratório, e os erros na fase pós-analítica, que podem ocorrer muitas vezes até mesmo por digitação dos resultados, falta de conferência desses resultados, ou então uma interpretação equivocada por parte do profissional daquele exame que ele solicitou. Da fase pré-analítica, que geralmente é onde ocorre a maior parte dos erros e que nós temos um controle maior, nós temos controle de duas fases aqui, né? A fase pré-analítica nós temos controle de alguns possíveis erros, que nós controlamos isso fazendo a orientação devida para os nossos pacientes, e na fase pós-analítica nós temos um controle com relação à interpretação dos resultados obtidos. Então, na fase pré-analítica, um dos erros que pode impactar no valor do exame são erros relacionados à rotina daquele paciente, com relação ao exercício, dieta, ingestão de fármacos, de álcool. Então nós sabemos, por exemplo, que se esse paciente faz exercício físico de maneira regular, o exercício pode impactar no resultado de alguns exames laboratoriais. Isso é um problema, Matheus? Eu tenho que solicitar então para o meu paciente ficar 2 dias sem fazer nada de exercício para realizar aquele exame? Não, não necessariamente. Mas se você vai fazer, por exemplo, um exame de CPK, que nós vamos ver no decorrer do curso, e você não quer que o exercício influencie nos resultados da CPK, você vai ter que ficar um período maior sem treinar para não ter essa influência.
Tem problema o exercício influenciar no valor da CPK e você fazer o exame mesmo assim? É óbvio que não, porque nós vamos saber interpretar aquele resultado. Mas se você não quisesse ter essa influência, você teria que orientar o paciente com relação ao tempo que ele vai ter que ter entre o exercício e a realização do exame. Exercício também, por exemplo, pode alterar transaminases, TGO, TGP, vamos falar sobre isso depois, e outros marcadores. Então não é que o paciente não possa fazer exercício no dia anterior à coleta de exames, não é isso. Mas você tem que ter noção que o exercício pode impactar em alguns exames laboratoriais. Se você tem noção disso e sabe interpretar corretamente, ok, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem noção disso, isso vai fazer com que você tenha uma interpretação equivocada, aí já é um erro que você está tendo. Que daí você precisaria solicitar esse espaçamento entre o exercício e a realização do próprio exame. A dieta impacta também. O próprio tempo de jejum impacta no resultado. A alimentação prévia ao exame pode impactar no resultado da análise. Principalmente exames muito voláteis, por exemplo, uma glicemia. Se no dia anterior ao exame, na noite anterior, o paciente fez uma refeição muito mais calórica, com um monte de carboidrato refinado, etc., deu um tempo de jejum um pouco mais curto do que deveria, é esperado que no exame, por exemplo, de glicemia, ele tenha influência dessa alimentação do dia anterior no resultado, o que acaba sendo um erro, porque não vai refletir a realidade para aquele paciente que nós queríamos, que era uma glicemia realmente um jejum maior, sem tanta influência da alimentação. Então, aqui de novo, é a orientação que você vai ter que fazer para o seu paciente. Próprio exame de triglicerídeos, colesterol total e frações. Tanto é que nós podemos analisar alguns marcadores, temos valores de referência de alguns exames para jejum ou sem jejum. Porque a depender do período que o paciente está em inanição, o valor tende a mudar. Então, isso aqui é outro erro, digamos assim, que pode impactar no resultado do exame. Não fez o jejum correto, mudou muito o padrão alimentar no dia anterior, pode alterar agudamente alguns exames. Ingestão de álcool e medicamentos também, isso pode impactar. Então, no dia anterior à coleta, esse paciente vai coletar o exame na segunda de manhã, e no domingo ali ele foi num churrasco, ficou comendo carne gorda, bebendo álcool o dia inteiro, né? Foi do almoço até a noite de domingo, e no dia seguinte ele vai lá às 6, 7 da manhã e vai estar fazendo o exame. Isso pode impactar. O álcool pode impactar não só em alguns valores, às vezes, de transaminases hepáticas, mas em outros exames também. Medicamentos também podem influenciar nessa questão. Paciente está alguns dias consecutivos usando, por exemplo, um paracetamol por conta de algum quadro inflamatório. Esse uso agudo pode causar alteração de alguns exames, principalmente no caso aqui de um paracetamol, exames relacionados à parte hepática. Então, tudo isso, pessoal, nós temos que ter noção. Ah, o paciente está usando medicação, então ele não pode fazer o exame? Não, não é isso. Mas você tem que saber interpretar essa questão. Saber qual medicação ele está usando e o que isso pode impactar no resultado do exame para você interpretar corretamente. Se o profissional sabe interpretar corretamente, ok, não tem problema. Tirando a questão do jejum, né, do intervalo até o exame. Então, tirando esse fator, a gente consegue interpretar o resultado do exame, levando em consideração essas questões, beleza? Mas isso aqui é bem importante a gente ter uma noção, principalmente para orientar o paciente com relação ao preparo, né, para o exame. Quando nós falamos aqui também de exames laboratoriais, e nós vamos ver isso no decorrer das próximas aulas, eu sempre vou mostrar para vocês os valores de referência daqueles exames. Valor de referência de glicemia, de hemoglobina glicada, colesterol total, etc, etc. De onde que vêm esses valores de referência? Esses valores de referência, pessoal, eles vêm a partir de estudos populacionais feitos com uma ampla variedade de pessoas, milhares e milhares de pessoas, onde eles utilizam um intervalo de confiança de 95%, ou seja, 95% daquela população analisada estava com os valores que eles viram,
Então, 2,5% para mais, 2,5% para menos, mas 95% estava com aqueles valores que eles viram. E quando nós falamos, por exemplo, de alguns marcadores, como glicemia, etc., nós temos o estabelecimento de pontos de corte determinados, aonde a partir daquele ponto, a pessoa já tinha um risco aumentado para ter um desfecho negativo. Então, por exemplo, foi feito um estudo populacional, onde eles observaram que 95% dos participantes tinham uma glicemia de jejum entre 70 a 99 miligramas por decilitro. E observaram que os participantes que tinham uma glicemia acima de 100 miligramas por decilitro apresentavam um risco aumentado para diabetes mellitus. Então aí foi estabelecido um ponto de corte. A maioria tinha um valor nessa faixa de 70 a 99 e acima desta faixa tinha um risco aumentado para um desfecho negativo. Então os valores de referência, eles vêm justamente a partir desses estudos populacionais. Por isso que existem alguns profissionais que falam, ah não, valor de referência não serve, é algo individual, de acordo com o seu paciente. Eles não estão certos e nem errados, porque os valores de referência, eles tendem a refletir a maioria da população não doente, digamos assim, né? Não é que necessariamente é uma pessoa saudável, mas é uma pessoa não doente. Então, a pessoa, 95% tinha uma glicemia de 70 a 99, era um paciente que não tem diabetes mellitus, não tem pré-diabetes, então não tem a doença. Significa que ele é saudável? Não necessariamente. Claro que glicemia, como nós vamos ver no decorrer do curso, é um exame muito volátil. Mas uma coisa é você estar com o exame no limite superior da referência e a outra coisa é estar com o exame no limite inferior da referência. Para alguns exames, limite superior e limite inferior não tem relevância clínica, para outros tem. Então, o valor de referência, ele nos dá uma noção. Diz basicamente o que a média de uma população não doente tem com relação aos valores daquele marcador específico. Significa que se está dentro da referência é saudável? Não necessariamente. Não está doente, mas não necessariamente é saudável. Significa que se está fora da referência é prejudicial? Também não. Depende muito do exame, né? Uma glicemia muito fora da referência, a depender do contexto, pode ser prejudicial. Uma hemoglobina glicada acima da referência, dependendo do contexto, pode ser prejudicial. Uma CPK acima da referência para uma pessoa que treina é uma alteração fisiológica esperada, por exemplo, como nós vamos ver. Então, nem todo exame dentro da referência indica saúde, indica normalidade, e nem todo exame fora da referência indica prejuízo. Por isso que a gente sempre tem que fazer uma interpretação além dos valores de referência. Não é que o valor de referência não tem relevância, ele tem. Porque os valores de referência eles nos dão uma noção do que a maior parte de uma população não doente tem com relação ao valor daquele marcador. Então, a maioria da população tem uma glicemia entre 70 a 99 miligramas. A maioria da população não doente tem uma glicemia de jejum entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Nos dá uma noção, mas não significa que se está dentro da referência necessariamente vai estar saudável. Isso nós vamos ver, né, pessoal, de maneira bem detalhada quando falar dos exames específicos. Eu vou falar dos valores de referência, valores às vezes dentro da referência que podem ser preocupantes, exames que fora da referência muitas vezes não geram preocupação, mas é importante vocês só terem noção de onde surgem esses valores de referência. Surgem desses estudos populacionais, feitos com milhares e milhares de pessoas, onde eles determinam um valor que vai refletir 95% dos valores encontrados naquelas pessoas não doentes para determinado exame e estabelecem em alguns marcadores alguns pontos de corte. No caso da glicemia, por exemplo, temos pontos de corte. Perfil lipídico, temos pontos de corte. Nem todo marcador tem um ponto de corte,
mas alguns têm, e daí são feitos com base nessa média, ok? Então é importante vocês só terem noção de onde vêm esses valores de referência. Só mais a nível de curiosidade, porque nós vamos falar de maneira detalhada sobre esses exames no decorrer do curso, 2 exemplos aqui, onde nós temos que fazer uma interpretação além do valor da referência. Então vamos lá, primeiro exemplo, ó. Paciente homem, é um atleta, nem estou especificando a modalidade, mas é atleta, faz exercício de maneira extenuante de forma rotineira. Você solicitou um exame de CPK. E ele foi lá e fez o exame, e o resultado do exame deu 1.500 unidades por litro. O valor de referência de CPK para um homem geralmente é na faixa de 30 a 290 unidades por litro. O que significa? Significa que naquele estudo populacional, 95% das pessoas analisadas tinham uma CPK entre 30 e 290 unidades por litro. Se o seu paciente está com uma CPK abaixo ou acima desta, significa que ele está naquele 5% fora. Esses 5% fora são necessariamente doentes? Não, não são necessariamente doentes. Mas eles estão fora do padrão daquela população analisada. Para alguns marcadores, estar fora do padrão pode sim significar um risco aumentado de doença, para outras pessoas não. Por exemplo, no caso aqui da CPK, nós vamos ver isso depois no decorrer do curso, mas é esperado que uma pessoa que treina e é responsiva à alteração de CPK pelo treino, ter um aumento significativo de CPK no exame de sangue. Uma CPK de 1.500 para um atleta é um exame relativamente, um valor, relativamente normal de nós encontrarmos. É uma alteração fisiológica que pode ocorrer pelo exercício, não é uma alteração patológica. Então esse aqui é um ótimo exemplo, onde o resultado está fora da referência, porém não indica algum prejuízo para a saúde. Se fosse uma glicemia de jejum, apesar da glicemia ser um exame volátil, estou falando mais sobre ela para ficar mais claro aqui, porque é um exame que a maioria de vocês deve conhecer. A glicemia de jejum do meu paciente deu 140 miligramas por decilitro, em teoria ele fez um jejum correto, etc. O padrão de referência de glicemia, 70 a 99 miligramas por decilitro, ou seja, 95% da população analisada ali tinha uma glicemia de 70 a 99 miligramas por decilitro e foi estabelecido um ponto de corte aonde valores acima de 100 miligramas por decilitro poderiam impactar em um desfecho negativo. No caso aqui, o desfecho negativo, um maior risco de diabetes mellitus. Esse meu paciente com glicemia de jejum de 140 miligramas por decilitro, ele está fora do padrão da população e está com um valor que representa um risco aumentado para um desfecho negativo. Claro que, de novo, pode ser uma alteração aguda, comeu mais na noite anterior, enfim, Mas só para vocês terem noção, que a depender do exame, estando fora do padrão da população, não tem problema nenhum, ou estando fora da média, tendo estabelecido um ponto de corte, pode ser que acima daquele valor já tenha um risco aumentado para um desfecho negativo. Outro exemplo aqui, ó. Paciente mulher. Exame de ferritina dela deu 15 nanogramas por ml. Vamos falar depois sobre metabolismo de ferro, sobre ferritina, saturação de transferrina, impactos da deficiência de ferro no próprio hemograma, tá? Então, não é objetivo dessa primeira aula especificar sobre exame. Mas o valor de referência da ferritina para mulheres varia um pouco de laboratório para laboratório, mas geralmente fica na faixa de 13 a 300 nanogramas por ml. Tem laboratório que fala de 11 a 160 nanogramas por ml, tá? Mas o limite inferior, geralmente na casa de 11 a 13 nanogramas por ml. Esta paciente está com uma ferritina em 15 nanogramas por ml, ou seja, ela está dentro da referência. O que, de novo, esse valor de referência mostra? Mostra que 95% daquela população analisada tinha uma ferritina entre 13 e 300 nanogramas por ml. No caso aqui da ferritina, valores abaixo destes podem indicar uma deficiência de ferro. Seria o ponto de corte, digamos assim.
Só que nós sabemos, isso vocês vão aprender no decorrer do curso, que uma ferritina em 15 nanogramas por ml, que está dentro da referência, só que no limite inferior, tirando em uma situação muito específica, já é um forte indício de deficiência de ferro. Sendo necessária a suplementação, às vezes pode ser feita uma correção através da dieta também, mas em caso desse tipo de deficiência, geralmente precisa da suplementação. Então aqui é um exemplo de um exame que está dentro da referência, no limite inferior, mas dentro da referência, mas que na grande maioria das vezes, quase totalidade das vezes, uma ferritina nesse valor já é um indicativo de uma deficiência de ferro, sendo necessária uma intervenção. Então, primeiro exemplo, um paciente com exame fora da referência, mas que não nos preocupa. Segundo exemplo, um paciente com exame dentro da referência que nos preocupa. Tá? Então, por isso que os valores de referência eles têm sim a sua validade, mas nós não podemos olhar apenas o valor de referência, porque se fosse assim era muito fácil, né? Não precisava nem ter curso aqui para falar sobre análise de exames laboratoriais, porque era só vocês verem se está dentro da referência ou não. Está dentro da referência, está bom, está fora, está ruim, né? Então aqui justamente a gente vai ter que entender no decorrer do curso a validade daquele valor de referência para o contexto do nosso paciente. Muitos exames, às vezes, nós vamos poder sim nos basear no valor de referência sem problema nenhum. Alguns outros não. Nós vamos ter que saber que dentro daquele limite de valor de referência, estar no quadrante inferior ou no quadrante superior pode impactar em algum desfecho significativo para o nosso paciente. Mas tenham noção que muitos exames também nós poderemos usar tranquilamente os valores de referência como referência para saber se está tudo ok ou não para o nosso paciente. Isso é o que nós vamos ver, né, no decorrer das próximas aulas. Um outro conceito muito importante para essa aula introdutória, na verdade aqui são dois conceitos que serão utilizados para determinar um conceito ainda mais importante que nós vamos ver no próximo slide, é o que nós chamamos de coeficiente de variação. Nós temos o coeficiente de variação intraindividual, que é o CVI, e o coeficiente de variação analítica, chamado de CVA. O que significa cada um desses coeficientes de variação? O nome já diz, né? Coeficiente de variação é uma razão de variação que nós podemos ter no resultado daquele exame. Coeficiente de variação intraindividual é a variação biológica que pode ocorrer no exame na mesma pessoa. O que significa isso? Significa que, para aquele mesmo paciente, mesmo sem ele ter nenhum tipo de doença, se eu coletar duas amostras distintas de sangue, o mesmo exame pode ter resultados diferentes. É o que nós chamamos de coeficiente de variação intraindividual. Um exemplo para ficar mais claro. Mesmo paciente, tá? Eu como exemplo aqui. Tirei aqui uma amostra de sangue, amostra de sangue 1. Fizemos a análise da glicemia em jejum, que deu 90 mg por decilitro. Ok. Passou um tempinho, foi lá, tirei sangue de novo, amostra de sangue 2. Em mim mesmo, ou seja, o mesmo paciente. Nesse período eu não tive nenhuma alteração específica de doença nem nada. Tá? E nessa segunda amostra de sangue, a minha glicemia deu 92 mg por decilitro. Ou seja, é a mesma pessoa, no mesmo cenário, tudo igual, mas a glicemia variou. Variou 2 mg por decilitro. Isso é o que nós chamamos de uma variação intraindividual. Se a gente for realizar duas ou mais coletas de sangue do paciente e analisar o resultado de um exame, geralmente o resultado não será o mesmo, porque tem essa variação do próprio indivíduo. Então nós temos um coeficiente específico que vai nos dizer quanto que esse exame pode variar por conta de uma variação do próprio indivíduo mesmo. Não é por conta de uma variação clínica significativa que ele teve. Não, mas é uma variação intraindividual que pode ocorrer. Tá? Então nós temos esse primeiro coeficiente de variação, que é o que nós chamamos de coeficiente de variação intraindividual. Essa variação biológica que pode ocorrer no exame da mesma pessoa.
Fiz uma amostra de sangue agora, a glicemia deu 90. Fiz uma amostra de sangue daqui a 2, 3 minutos, a glicemia deu 92. Ah, mas não alterou nada nesse período, não comi, não fiz nada, etc. Ok, é uma variação intraindividual, uma variação esperada que não tem relevância clínica para mim. Tá? E temos também o coeficiente de variação analítica. Coeficiente de variação analítica, pessoal, é a variação dos resultados intrínseca da técnica analítica laboratorial. O que isso significa? Significa que, se eu repetir a análise da mesma amostra coletada, no mesmo equipamento, em sequência, eu não tenho garantia que o resultado será igual, porque nós temos uma variação analítica, uma variação na análise desta amostra que pode ocorrer por conta da máquina. Então, um exemplo prático aqui. Peguei a mesma amostra de sangue. Amostra de sangue minha, fomos lá, tiramos o sangue. Fizemos uma análise inicial e a glicemia deu também 90 mg por decilitro. Com aquela mesma amostra de sangue, na mesma máquina, a glicemia agora deu 92 mg por decilitro. Mas como? Se é a mesma amostra de sangue? É na mesma máquina? Sim, porque nós podemos ter essa variação analítica, que é uma variação dos resultados intrínseca a essa técnica analítica feita no laboratório. O que isso já me mostra? Já me mostra que eu posso ter a variação do resultado de um exame laboratorial sem necessariamente indicar uma alteração fisiológica significativa. Porque às vezes aquele exame variou por conta dessa variação intraindividual que pode ocorrer. Às vezes o resultado daquele exame variou por conta dessa variação analítica que também pode ocorrer. Então isso já me mostra que eu posso ter exames com resultados diferentes, mas que não necessariamente essa diferença vai ter uma relevância significativa para o meu paciente. Porque às vezes essa diferença ocorreu por conta dessa variação intraindividual que tem que ser considerada. Às vezes essa diferença ocorreu por conta dessa variação analítica que tem que ser considerada. Então, entender já esses dois conceitos de variação intraindividual e variação analítica é muito importante para vocês terem essa noção, que às vezes o exame altera, mas sem identificar necessariamente uma alteração fisiológica. A minha glicemia subiu um pouquinho, será que é porque eu comi? Não, às vezes é uma variação intraindividual, é uma variação analítica, por isso que essa glicemia oscilou. Então, isso vocês têm que lembrar. E um outro conceito muito importante, talvez até mais importante do que os dois anteriores, porque é bastante utilizado aqui na prática clínica, é o conceito de RCV, que é chamado também de diferença crítica. O que é essa diferença crítica? Lendo a definição, percentual que deve ser ultrapassado entre dois testes realizados em sequência para considerar uma alteração laboratorial significante do ponto de vista biológico, analítico e estatístico. Ou seja, seria uma espécie de margem de erro. É o que eu estava falando no slide anterior. Fiz uma glicemia agora, deu 90 mg por decilitro. Fiz uma glicemia daqui a pouco, deu 92 mg por decilitro. Esta variação necessariamente indica uma variação significativa do ponto de vista biológico? Não. Por quê? Porque, como nós vimos, eu posso ter tido essa variação por conta da variação intraindividual. Eu posso ter tido essa variação por conta da variação analítica, aquela variação intrínseca do método laboratorial utilizado. Então, nós já vimos que resultados diferentes de exames não necessariamente significam algo significativo para o meu paciente, porque eles podem ocorrer por conta daquelas variações. E esse RCV, que nós simplificamos aqui a tradução para a diferença crítica, ele basicamente faz uma relação daquela variação intraindividual que nós vimos, daquela variação analítica que nós vimos, e também uma variação aqui estatística do desvio padrão para a probabilidade de erro que pode ter em determinado exame laboratorial. Então, esse RCV, essa diferença crítica,
ela vai levar em consideração que eu posso ter uma variação no valor daquele exame por conta da variação intraindividual, eu posso ter uma variação naquele exame por conta da variação analítica, e eu posso ter uma variação por conta desse desvio padrão de uma probabilidade de erro que pode ocorrer. Então, o RCV, ele leva em consideração os dois conceitos que nós vimos antes. Para eu ter uma alteração significativa daquele exame, do ponto de vista biológico, do ponto de vista estatístico, a alteração tem que ultrapassar esse RCV. Até aqui vocês estão vendo na imagem, ó, o modelo matemático para cálculo de RCV. Existe outro modelo que foi atualizado ali depois em 2005, mas algumas literaturas ainda trazem esse modelo, ó, onde eles botam o RCV, ele vai levar em consideração esse ZP, pessoal, é o desvio padrão para probabilidade de erro, tá? CVA, coeficiente de variação analítica, nós acabamos de ver. CVI, coeficiente de variação intraindividual. Então, esse RCV, basicamente, ele vai fazer uma correlação daquela variação intraindividual, dessa variação analítica, junto com esse desvio padrão, para ver, digamos assim, quanto que um exame teria que alterar para eu levar em consideração que aquela alteração realmente tem relevância. Fiz uma glicemia agora, deu 90. Fiz uma glicemia daqui a um mês, deu 95. Será que essa variação de 5 mg por decilitro é uma variação que realmente tem significância do ponto de vista biológico? Ou será que está dentro, digamos assim, da margem de erro por conta da variação intraindividual e da variação analítica? É isso que o RCV nos diz. Então, para eu ter uma alteração que seja considerada realmente significante do ponto de vista biológico, eu vou ter que ultrapassar o valor de RCV. Tá? Sei que aqui está ficando meio abstrato, digamos assim, mas no próximo slide eu vou mostrar exemplos com números para ficar mais claro para vocês. Mas aqui só é importante vocês lembrarem, né, que esse RCV ele vai justamente levar em consideração esses dois coeficientes que nós vimos, a variação intraindividual e a variação analítica também. Existem tabelas, pessoal, nos estudos com valores de CVI, a variação intraindividual, CVA, a variação analítica, e RCV, né, que é essa diferença crítica que leva em consideração a variação intraindividual e a variação analítica. Então, existem tabelas de RCV para todos os exames que vocês imaginarem. Inclusive, esse artigo que vocês estão vendo aqui, que vocês têm disponível no material de apoio, ele traz lá uma tabela com CVI, CVA e RCV de vários e vários exames laboratoriais. Essas tabelas de RCV, elas podem sim ter uma certa diferença a depender da referência que vocês pegam, mas geralmente os valores de RCV entre diferentes tabelas ficam muito semelhantes entre si, tá? Então vamos para a prática aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Chegou um paciente para você, na primeira consulta, ele chegou com o exame de colesterol total, que deu 235 mg por decilitro. Na segunda consulta, um mês depois, ele fez novamente o exame de colesterol total e deu agora 215 mg por decilitro. Ou seja, nesse um mês, entre essas duas amostras consecutivas, nós tivemos uma queda de 20 mg por decilitro de colesterol total, representando uma queda em termos percentuais de 8,5%. Como que eu sei que essa queda aqui realmente é uma queda significativa do ponto de vista biológico e estatístico? Porque, como nós vimos, eu posso ter alteração no exame de colesterol e qualquer exame pela variação intraindividual, que é da própria pessoa. Pela variação analítica, que é intrínseca ao método laboratorial. Então, como que eu sei se essa variação aqui de 20 mg por decilitro realmente é uma variação significativa ou se às vezes foi por conta dessas variações que eu mencionei e está, digamos, dentro daquela margem de erro? Aí eu vou usar o RCV, que é justamente o marcador que faz a relação dessas duas variáveis. Qual que é o RCV para colesterol? Então, se vocês observarem, isso aqui é apenas um trecho da tabelinha, tá, pessoal? Colesterol,
CVI aqui, ó, 6, CVA 3, RCV 18,6. Ou seja, a diferença crítica aqui para o colesterol é de 18,6. Para eu considerar que essa alteração tem relevância do ponto de vista biológico e estatístico, eu tenho que ter uma alteração superior ou inferior a 18,6% nesse exame. Quanto que é 18,6% de 235? 43,71 miligramas por decilitro. Então, para eu considerar que essa variação de colesterol total realmente tem relevância do ponto de vista biológico e estatístico, eu tenho que ter um aumento ou uma queda de colesterol total superior a 43,71 miligramas por decilitro. Ou seja, se fosse uma queda, o colesterol total teria que estar abaixo de 191 miligramas por decilitro. Se fosse um aumento, o colesterol total teria que estar acima de 278 miligramas por decilitro. No caso aqui, o colesterol total foi de 235 para 215. Não ultrapassou a RCV. Está dentro ainda da RCV. Ou seja, esta alteração que ocorreu aqui não necessariamente indica uma alteração significante do ponto de vista biológico e estatístico. Às vezes pode ter sido uma alteração por conta da variação intraindividual, da variação analítica, que o RCV leva em consideração. Lembrando, né, pessoal, o RCV ele diz respeito à variação de dois exames subsequentes, né? Então, fiz um exame nesse mês, fiz um exame no outro mês, beleza. Eu comparo um com o outro. Não posso pensar em um exame num ano, outro exame daqui a 3, 4 anos, porque daí tem outras questões influenciando. São exames subsequentes. Então, no caso aqui, ele chegou na consulta com o exame de colesterol total 235. Daqui a um mês eu solicitei outro exame de colesterol total. Para eu levar em consideração que ele realmente teve uma alteração significativa no colesterol total, esse colesterol total dele teria que estar abaixo de 191 ou acima de 278. Se estiver nesse intervalo, essa alteração pode ser pura e simplesmente por conta da variação intraindividual, da variação analítica, está dentro do RCV, está dentro da diferença crítica, está dentro da margem de erro, digamos assim, tá? Esse aqui, ó, é um artigo publicado no Jornal Britânico de Medicina, lá em 2020, que ele também fala justamente sobre essa questão, ó. Os seus resultados podem variar a imprecisão de marcadores médicos. E eles botam lá, ó, justamente isso que nós falamos, ó. Variação analítica, variação biológica, que aqui no caso é a variação intraindividual, e o nosso RCV, né, que é a diferença crítica. Se vocês compararem o RCV da tabela deste artigo com o RCV da tabela do artigo anterior, vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças às vezes, mas é uma diferença muito pequena, tá? Inclusive, pessoal, com base nesse artigo aqui, foi criada uma ferramenta do próprio site do Jornal Britânico de Medicina, onde você pode botar os valores do exame de sangue do seu paciente para ver se a alteração está dentro ou fora da RCV. Aqui, ó, inclusive se vocês quiserem acessar o site, é esse aqui, ó, BMJ, né, o Jornal Britânico de Medicina.com, e daí para acessar diretamente essa página é só vocês botarem essa continuidade aqui, tá? Então, acessando essa página aqui, ó, vocês entram aqui, ó. Os seus resultados podem variar a imprecisão de medidas médicas, que é justamente o artigo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, com base nesse artigo, eles criaram uma ferramenta para facilitar a vida do profissional, para não precisar ficar calculando, qual que é o RCV disso? Eu tenho que ir lá na tabela, calcular, ver a porcentagem. Não, eu posso pura e simplesmente vir aqui nesse site. Daí eu seleciono o teste, ó, no caso aqui, ó, selecionei colesterol total. Só que o colesterol total aqui, pessoal, está em milimols por litro, tá? É importante deixar claro. Então vamos lá, o exemplo que eu botei antes. Dei o exemplo de um paciente que tinha um colesterol total de 235 e foi para 215. Em milimols por litro, 235 mg por decilitro equivalem a 6,1. Em milimols por litro, 215 mg por decilitro equivalem a 5,6. Então botei lá, ó, resultado 1, 6,1. Resultado 2, 5,6. Daí ele já bota aqui, ó.
O resultado 2 está dentro da RCV. Por conta disso, a diferença pode ser, tá? Pode ser pelos efeitos combinados da variação analítica e da variação intraindividual, ou seja, está, digamos, dentro da margem de erro. Para ser uma diferença que com certeza tem relevância biológica e estatística, o valor de colesterol total teria que estar igual ou abaixo a 5,03 ou igual ou acima a 7,17, que é basicamente os valores que nós vimos, né? Teria que estar abaixo de 194 ou acima de 277. Com o valor da RCV do exemplo anterior, deu uma diferença de 2, 3 mg por decilitro, porque como eu falei, às vezes tem uma leve variação de valor de RCV entre as tabelas, mas muito próximo, né? Com o RCV que nós vimos anteriormente. Então essa variação aqui não necessariamente indica uma variação com uma diferença biológica realmente significativa. Então isso é importante de nós levarmos em consideração. Sempre que você solicita um exame e depois de mais ou menos ali 20, 30, 40 dias você solicita o mesmo exame, às vezes para ver se tem alguma variação ou não, por conta de uma intervenção que você está fazendo, leve em consideração o valor da RCV. Para você ter certeza que essa alteração foi por conta, por exemplo, de uma intervenção dietética que você fez, ele estava com colesterol total elevado, LDL alto, você foi lá, diminuiu gordura trans, diminuiu gordura saturada, adicionou mais ômega 9, adicionou mais ômega 6, adicionou mais fibras viscosas e solúveis, como psyllium, por exemplo, beta-glucana, para ver se baixava esse colesterol total e esse LDL. E realmente baixou. Para você saber se essa queda de colesterol total e LDL com certeza é por conta da sua intervenção, mostrando que com certeza é uma variação biológica significativa, você tem que ver se essa variação ficou dentro ou fora do RCV. Se ficou fora, beleza. Então realmente é uma alteração significativa. Se ficou dentro, talvez essa variação seja por conta de uma variação analítica ou de uma variação intraindividual. Se ficou dentro, pode ser que é por conta de uma alteração biológica mesmo? Sim, pode ser. Pode ser que realmente alterou pela sua intervenção. Mas não dá de cravar. Tá? Então, a RCV é mais uma ferramenta que vocês têm para levar em consideração. Por isso que eu falei, né? Essa aula é muito importante porque os conceitos aprendidos aqui, eles vão valer para todos os exames que nós vamos ver. Glicemia tem RCV, hemoglobina glicada tem RCV, colesterol total, LDL, tem RCV, TGO, TGP tem RCV. Né? Aumentou aqui a hemoglobina glicada do meu paciente, que tem diabetes mellitus tipo 2. Opa, quanto que aumentou? Será que está dentro ou fora da RCV? Ah, está dentro. Bom, então talvez não tenha sido uma alteração significativa. Ah, Matheus, um paciente ficou 3 meses fazendo a dieta e a hemoglobina glicada dele subiu um pouquinho. Em teoria era para baixar. Mas quanto que subiu? Está dentro ou fora da RCV? Está fora. Opa, então quase certo que ele não seguiu a dieta, né? Ou você prescreveu a dieta errada. Está dentro da RCV. Talvez esteja por conta dessa variação analítica ou dessa variação intraindividual, ou seja, dentro da margem de erro. Beleza? Inclusive, pessoal, se vocês quiserem uma dica, tá? De site para converter unidades de medidas, eu uso esse aqui, ó, que é o unitslab.com. Você vai lá nesse site, você escolhe o marcador que você quer, você bota o valor na medida que você quer achar, que ele vai converter automaticamente para você. Então, no caso aqui, para eu ter feito esse cálculo de maneira mais fácil, eu fui no Unitslab, selecionei colesterol total, botei converter de miligramas por decilitro para milimols por litro, botei o valor de miligramas por decilitro e ele já calculou para mim o valor em milimols por litro, para você não ter que ficar calculando, igual o RCV. Você pode calcular na mão, mas se você for nesse site aqui, fica muito mais prático, tá bom? Então, por hoje era isso, pessoal. Deu praticamente 50 minutos aqui de aula, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido bastante. São conceitos que para alguns podem ser já conhecidos, para muitos outros desconhecidos, mas como eu falei no começo da aula, são conceitos que serão importantes para todo o decorrer desse curso. Então, peguem bem essa aula aqui,
Lembrem-se dos conceitos, que eles são muito importantes. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos na próxima.